Livro de Efésios, capítulo 5, do verso 8 até o verso 14. Assim diz o texto sagrado. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos orar. Senhor bendito, santo e maravilhoso, único Deus, verdadeiro e justo, diante do Senhor me coloco, suplicando o auxílio do Teu Espírito Santo, para poder ministrar a Tua igreja esta que pertence a Ti, porque o Senhor a comprou com o sangue precioso do Teu Filho. Ela é Tua, e eu suplico que Tu me dê graça, para eu poder ser um instrumento nas Tuas mãos, para edificá-la, para instruí-la, para poder, ó Pai querido, iluminar a mente delas através da Tua palavra, para que o Senhor, ó Pai querido, possa cada vez mais ter domínio sobre essas vidas, através, ó Pai, da Tua palavra, do aprendizado, da verdade aqui sendo explanada. Usa-me, ó Pai, como instrumento Teu. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por sentar, irmãos. Paulo ele vem falando aqui no contexto anterior, que a igreja agora é uma nova comunidade, a igreja agora é a família de Deus, a igreja, enquanto corpo de Cristo, foi feito agora essa nova sociedade, no qual ela deve se submeter ao senhorio de Cristo. Paulo, ele vem mostrando que eles deveriam estar se revestindo de Cristo, por serem agora uma nova criatura, um novo povo, que fora criado em Cristo Jesus. Isso é importante para nós entendermos que o que Deus ele espera de nós, enquanto cristãos, é que nós reconheçamos isso, que não obstante estarmos aqui neste mundo, nós não fazemos parte deste mundo, nós estamos como numa contramão em relação a essa sociedade. A sociedade ela vive de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus ensinamentos, com os seus padrões, mas nós estamos em uma contracultura, entendendo que a maneira de nós regermos a nossa vida não está de acordo com a demanda da sociedade, ou que a cultura impõe, mas os nossos padrões agora devem ser de acordo com o que Deus estabelece para nós, submissos então ao senhorio de Cristo, onde Ele deve governar a nossa vida. Então, devemos reconhecer isso, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nessa condição agora como filhos de Deus, nós não fazemos parte dessa sociedade. Salmos 1, verso 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto, Salmo 1, verso 1, abrange o que Paulo ele quer colocar aqui, que nós temos o senhorio de Cristo, no qual submetemos a Ele, e devemos então viver contrário ao que essa sociedade estabelece como certo. O nosso certo é o que Deus então nos ensina. Ele propõe então, a partir daqui do verso 8, onde ele diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz
Trevas aqui, quando Paulo ele fala sobre trevas, se refere à ignorância acerca de Deus, se refere ao erro, se refere ao mal, ou seja, é a totalidade da natureza humana no qual a igreja ela vivia antes de ela ter sido regenerada. Ele diz que no outro tempo eles eram trevas, eles andavam conforme andavam os pagãos. No capítulo 4, no verso 17, no verso 18, ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo então, ele mostra que essas trevas, essa obscuridade acerca da verdade, é a ignorância acerca do conhecer a Deus, é esse distanciamento de Deus, por não conhecer a Deus revelado através da sua palavra bendita. Ele diz então que eles outrora eram trevas, mas ele diz, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Luz se refere à bondade, à justiça e à verdade, no qual ele vem falar aqui no verso 9, no próximo verso, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Eles, Paulo então exorta aqui a igreja, eles eram trevas, mas agora eles são luz. O que é interessante entender acerca aqui desse texto, é que Paulo ele não fala que antes eles estavam nas trevas e agora eles estão na luz. Não, o que Paulo lhe diz, que antes eles eram trevas, mas agora eles são luz. O que Paulo ele quer mostrar com isso, é que a mudança que ocorreu na igreja, ou mudança que ocorreu em nós, ao termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, a termos nos convertido ao Evangelho, a termos aceitado realmente Cristo como o substituto que morreu na cruz pelos nossos pecados, e termos a salvação em Jesus Cristo, o que ocorreu conosco não foi somente uma mudança exterior, onde nós deixamos as trevas, mas o que ocorreu conosco foi uma mudança interior. Nós deixamos de ser trevas e agora nós passamos a ser luz. É o que ele diz aqui no verso 8, porque no outro tempo nós tínhamos uma natureza pecaminosa, uma natureza entenebrecida pelo pecado, estávamos mortos em ofensas e pecados, nós éramos trevas, mas agora ocorreu uma transformação de coração, onde Deus ele tirou o nosso coração de carne e nos deu, tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ele mudou a nossa natureza. Agora nós somos luz, somos luz. É o mesmo ensinamento que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, o verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É isso que Paulo ele mostra, que nós temos agora uma nova natureza. Houve uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora, não somente uma mudança exterior, mas agora nós somos luz. Outrora estávamos mortos em ofensas e pecados, mas agora somos luz, uma mudança de natureza. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ele diz que nós somos luz, temos essa mudança interior, essa transformação, em virtude de estarmos em Cristo Jesus. O que nos faz termos essa nova natureza é o fato de nos submetermos ao senhorio de Cristo,
ou estarmos no Senhor. Não são todos que são da luz, não são todos que são salvos, não são todos que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas somente aqueles que estão no Senhor. Paulo, de uma forma muito clara aqui, ele mostra o contraste daqueles que seguem a Jesus Cristo e daqueles que não seguem. É como que ele mostra que existe duas sociedades no mundo em que nós vivemos: os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que são de Deus são luz, e só pode estar na luz quem está em Jesus Cristo, está no Senhor. Essa transformação ocorreu por estarmos na luz, ocorreu por estarmos em Jesus Cristo, que Ele é a luz do mundo. João, capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Satanás, ele é o príncipe das trevas. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Em Efésios capítulo 6, o verso 12, mostra Satanás como príncipe deste mundo, como príncipe das trevas. Efésios 6, o verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No mundo espiritual, conforme nós podemos ver aqui, que nós somos luz e nós não somos trevas. A Bíblia, então, ela deixa de uma forma muito clara que no mundo espiritual não existe meio termo: ou nós somos de Deus, ou nós somos de Satanás. Ou nós somos de Deus e nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, e Ele então governa as nossas vidas, ou então nós somos das trevas, e é o diabo, o Deus deste mundo, que governa a vida daqueles que estão separados de Deus. Entenda, eu vou deixar muito claro aqui: no mundo espiritual não existe meio termo: ou nós somos de Deus e nos submetemos ao senhorio de Cristo, ou as pessoas são de Satanás e se submetem ao senhorio dele e vivem nas trevas. Mateus capítulo 12, o verso 30, Jesus ele disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. No mundo espiritual, ou nós estamos na luz, ou estamos nas trevas. Paulo ele fala então no verso 8: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, por estarmos em Jesus Cristo. Ele termina então o verso 8: andai como filhos da luz. O nosso viver como filhos da luz deve corresponder a quem nós nos dispomos a se submeter. Se nós submetemos as nossas vidas ao senhorio de Cristo, então nós devemos andar como filhos da luz. Paulo nos exorta a irradiarmos então essa luz, vivermos como pessoas que pertencem à luz. Sois filhos da luz. Se submetam ao senhorio de Cristo, que vocês possam exalar o bom perfume de Cristo, irradiar a Cristo, viver na luz. Andai como filhos da luz. Filipenses capítulo 2, o verso 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós devemos andar na luz, nós devemos ser a luz desse mundo, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos luz, nós não somos trevas, e devemos então andar como filhos
da luz, exalando o bom perfume de Cristo. É o que ele ensina no verso 8. Porque no outro tempo, antes de ter sido transformado a sua vida interior, antes erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. No verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aqui Paulo ele está dando um exemplo, o que vem a ser então andar como filho da luz. Andar como filho da luz é ter essa vida onde você exala o bom perfume de Cristo, onde você mostra então a luz, onde você mostra a bondade, onde você mostra a verdade, onde você mostra que quem está guiando a sua vida já não é a cultura dominante neste mundo, mas quem está guiando e dominando a sua vida é o Espírito que está em você, é o Espírito Santo. Visto que agora nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que ser guiados pelo Espírito, nós devemos andar em Espírito. E quando ele fala aqui no verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, nós devemos agora ser guiados pelo Espírito, nós devemos andar em Espírito. Ele fala agora sobre os frutos do Espírito Santo, onde nós devemos manifestá-lo. Gálatas, capítulo 5, o verso 16, o verso 22 e o verso 25 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, verso 22 agora. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Verso 25. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo, e assim o Espírito Santo nos guia, e nós andamos em Espírito, e nós então, como filhos da luz, nós manifestamos o fruto do Espírito, que é a bondade, a justiça e a verdade. O verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando aqui o sentido é testando, ou então discernindo. Nós, por andarmos na luz, isso caracteriza uma vida de santidade, uma vida onde nós buscamos ser transformados de glória em glória, e através então do nosso costume, do nosso comportamento, de nós então aprendermos o que Deus ele requer de nós, e não sermos tão somente ouvintes, mas praticantes, e colocarmos em prática os preceitos, os mandamentos, o que Deus ele espera de nós. Ao vivermos então essa vida de santidade, ao dia a dia, o nosso estilo de vida nos leva a nós estarmos testando e discernindo cada circunstância no qual vai fazer parte do nosso dia a dia. É através de nós estarmos lembrando do que nós temos aprendido, é através do costume, do nosso comportamento, a gente discerne o que nos é proposto no nosso dia a dia, e nós então passamos a aprovar e rejeitar o que não é de Deus, aprovar o que é de Deus. É o que ele diz então no verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Você aprende através da leitura, através do sermão, através do que Deus revelou em sua bendita palavra. Você sabe o que é agradável aos olhos do Senhor, isso você aprova, você então coloca em sua vida. Hebreus capítulo 5, verso 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. É pelo costume, é pelo dia a dia, é por já caracterizar, viver a palavra de Deus, então nós passamos a testar, a provar, discernir o que é agradável ao Senhor. O verso 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Aqui Paulo, ele dá também um exemplo prático do que significa aprovar o que é agradável
ao Senhor. Se nós olharmos para a Escritura Sagrada, nós vemos que a Bíblia, ela é muito clara em relação ao que Deus ele espera de nós. Qual deve ser a conduta do cristão? E ele diz então aqui no verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Como é que nós não nos comunicamos com as obras infrutuosas das trevas? É nós obedecendo aos mandamentos do Senhor, obedecendo o que Deus ele requer de nós, colocando em prática o aprendizado, as Escrituras Sagradas. João, ele escrevendo em sua epístola, capítulo 2, o verso 1, ele disse: essas coisas vos escrevi, 1 João capítulo 2, o verso 1, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ou seja, os ensinamentos, a palavra de Deus está para que nós não venhamos pecar. Nós somos chamados para viver em santidade. O pecado é um erro do percurso, é algo que não cabe ao cristão, é algo que não faz parte da vida do cristão, é um erro de percurso. E para que nós saibamos o que Deus ele quer de nós e qual deve ser a nossa conduta, ele nos deixou então as suas doutrinas, a palavra do Senhor, e é através do conhecimento que o seu povo não perece, mas é através do conhecimento que nós aprendemos a verdade, e a verdade nos liberta do erro. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18, Paulo ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nós não fazemos mais parte deste mundo que anda em trevas. Não nos comuniquemos, não sintamos prazer com que eles sintam prazer, não nos relacionemos. O que tem a ver as trevas com a luz? O que tem a ver Cristo com Belial? O que tem a ver o templo de Deus com os ídolos? Nós vivemos em uma contramão dessa sociedade. Então, nós não devemos nos comunicar, nos relacionar com nada que é contrário às Escrituras Sagradas, com nada que é imposta por essa cultura que não se respalda nas Escrituras Sagradas. Nós não devemos nos comunicar com as obras das trevas. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Ele continua: mas antes condenai-as. Devemos condená-las, em contraste com o fruto do Espírito Santo, que produz bondade, justiça e verdade. As obras das trevas são infrutuosas, improdutíveis, elas são estéreis, elas não trazem nenhum resultado benéfico. Por mais que Satanás ele tente enganar, querendo mostrar que existe qualquer satisfação, alegria e prazer no cardápio dele, na verdade isso não traz nenhum prazer, não traz nenhum resultado benéfico. Na verdade, o cardápio do mundo traz a frustração, não traz realmente nada satisfatório àqueles que conhecem a verdade. Assim, não devemos participar delas, mas sim condená-las, ou seja, desmascarando-as, elas rejeitando, trazendo elas para a luz. Verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Verso 12:
porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Por que diz que o que eles fazem em oculto? É porque eles estão nas trevas. O que eles fazem? Eles fazem não na luz, não para que os outros vejam. Eles fazem debaixo dos panos, eles fazem pelas costas, eles fazem oculto, eles fazem de forma sorrateira, eles fazem de forma que não é mostrado, eles fazem oculto. Ele diz então aqui no verso 12, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. O sentido aqui, até dizer o que essas pessoas fazem em oculto, debaixo dos panos, com as portas fechadas, nas trevas, as escondidas, até dizer o que eles fazem é algo vergonhoso, é algo que nós não participamos. Isso não traz nenhum resultado benéfico, e nós não nos relacionamos, nós andamos na luz, porque nós somos luz, e nós condenamos as trevas, rejeitamos as trevas, não temos prazer nas coisas mundanas, e nós até nos envergonhamos em dizer, ou escutar, ou presenciar, ou estar no meio deles. É algo que deveria nos envergonhar. Até dizer o que eles estão fazendo traz então vergonha. É algo que não cabe àquele que é cristão. O verso 13: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O papel do cristão, ao ser a luz, é condenar as trevas. Eu quero que você entenda uma coisa, isso é muito importante. A santidade de Deus não é uma santidade passiva, mas é uma santidade ofensiva. E nós, por buscarmos então vivenciar a santidade de Deus, sermos santos conforme Ele é santo, a nossa santidade, semelhante à santidade de Deus, não pode ser uma santidade passiva, mas uma santidade ofensiva. Em todo tempo nós devemos condenar as trevas, e quando for necessário nós usarmos de palavras. Rejeite não estando no meio deles, rejeite não querendo escutar as coisas que eles escutam, rejeite não querendo ver o que eles veem, rejeite não querendo estar na roda dos escarnecedores e não andando no caminho dos ímpios, rejeite não tendo o seu prazer de estar na roda com esse tipo de pessoas que até o que eles fazem oculto deve ser vergonhoso para nós. Rejeite, porque você é santo, semelhante do Deus no qual você serve. E a santidade nossa é uma santidade ofensiva, e nós então rejeitamos isso. E a melhor forma de você condenar essas trevas é pela pregação do Evangelho. Quando você prega Cristo, quando você fala acerca de Cristo, você está então condenando essas obras das trevas, e você deve fazer isso em todo tempo, insta-tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz, que pregues a palavra insta-tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. Ele diz aqui então no verso 12, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. A forma de nós condenarmos então o que eles fazem, que é vergonhoso até falar sobre isso, a forma de nós condenarmos é através da pregação do Evangelho, é através de falar de Jesus Cristo, é através de anunciar a Cristo. Em todo tempo nós devemos estar pregando a Cristo, falando do Evangelho, e quando for necessário devemos usar de palavras. Que em todo tempo o seu comportamento santo, que em todo tempo o seu estilo de vida venha refletir o bom perfume de Cristo,
que as pessoas reconheçam que você é cristão, não porque você carrega uma Bíblia, não porque você diz que vai ao culto, não porque você fala que faz parte de uma igreja, mas a sua justiça, a sua bondade, a sua verdade, a sua maneira de ver, o seu caráter, a sua palavra, a sua santidade, você refletindo a luz, porque você é luz. Dessa forma, você está anunciando a Cristo e você está condenando as obras das trevas. Não devemos andar em debates, não devemos andar em contenda, não devemos andar em discussões, mas o nosso comportamento, o nosso caráter rebate e condena as trevas. Ele termina no verso 13, porque a luz tudo manifesta. O sentido aqui é, tudo que é manifestado é luz, ou seja, a luz transforma em luz aquilo que ela ilumina. A luz, ela condena as trevas, a luz ela tem o poder de condenar as trevas, através da mensagem evangelística, assim como nós vemos que quando estamos pregando o Evangelho, a pessoa se arrepende, ela reconhece o seu erro, e ela então se volta para Cristo, em novidade de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a libertação, para a transformação dessas pessoas. Romanos, capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós manifestamos a luz, como diz aqui no verso 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando você prega o Evangelho, quando você fala acerca do plano de Deus em Jesus Cristo, essa pessoa que ouve o Evangelho, esse Evangelho tem poder para transformar, para manifestar, para levar essa pessoa a arrependimento e a mudança de comportamento. É o que nós vemos em Zaqueu. Zaqueu, quando a luz entrou na casa dele, levou ele ao reconhecimento dos seus pecados e consequentemente à salvação, a sua libertação. A luz ali manifestou a ruindade, as trevas que estavam à sua mente e no seu coração. Lucas, capítulo 19, verso 8 e verso 9 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Condenar as trevas o fazemos através da nossa conduta e principalmente através da pregação do Evangelho. Ao pregarmos o Evangelho, estamos condenando as trevas, estamos manifestando a luz no coração das pessoas e levando esse Evangelho poderoso a libertar, a transformar e a restaurar o caráter desses que estão nas trevas, assim como outrora fez conosco, semelhante ao que ocorreu com Zaqueu. Verso 14: por isso diz, Paulo, quando ele fala aqui no verso 14, por isso diz, dá a entender que ele está fazendo uma citação de um versículo no qual ele passa aqui, mas o que ele cita aqui no verso 14, nós não encontramos em nenhuma parte do Velho Testamento. Alguns comentaristas, mas nem todos são unânimes em relação a isso, no qual eles dizem que pode ser que Paulo, ele fez a citação de um hino, e esse hino, ele tinha como pano de fundo, Isaías, capítulo 60, o verso 1, que diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então aqui no verso 14, ele fala: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Um exemplo muito prático desse despertamento
dessa pessoa que saiu das trevas, saiu dessa condição de inércia, de sono espiritual, e ele se levantou dentre os mortos, ele foi esclarecido por Deus. Nós podemos ver aqui no filho pródigo, que quando estava comendo comida de porcos, mas ali reconheceu os seus pecados, reconheceu o seu erro, ele se despertou da condição que ele estava, ele foi esclarecido então por Deus. Lucas capítulo 15, verso 32 diz: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então diz o verso 14: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O nosso amadurecimento espiritual, esse esclarecimento que vem da parte de Deus, ocorre a partir do momento que nós nos deixamos ser guiados por Jesus Cristo, a partir do momento que nós colocamos como propósito em nossa vida não vivermos mais, mas Cristo viver através de nós. Quando nós decidimos que quem toma as decisões através de nossas vidas é Jesus, e deixamos então ser guiados pela sua palavra, vivemos uma vida onde andamos na luz, por reconhecermos que somos filhos da luz. Então diz o verso 14: e Cristo te esclarecerá. Esse esclarecimento ocorre por sermos guiados por Jesus Cristo, por nos deixarmos viver a palavra de Deus, não sermos tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Assim, desta forma, Jesus estará nos esclarecendo. Provérbios, capítulo 4, o verso 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pois bem, concluindo então aqui esse texto, o que Paulo ele fala é que nós fazemos parte da família de Deus. Uma nova sociedade foi criada em Cristo Jesus, a igreja, daqueles que estavam longe, daqueles que estão perto, e nós fazemos parte então dessa igreja. E como a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos parte mais do mundo, nós somos estrangeiros e forasteiros, estamos aqui de passagem. A nossa pátria, ela está sendo agora construída por Jesus Cristo. Ele foi nos fazer morada. Nós cremos então que nós iremos para onde Cristo, Ele irá estar conosco para todo o sempre. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos viver como filhos da luz, refletindo o caráter dele. Essas então são as verdades que esse texto aqui nos mostra. A primeira: somos luz no Senhor e não temos mais nada a ver com o diabo. João capítulo 14, verso 30: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Se aproxima o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus fala: eu e ele não temos nada a ver, não tem nada dele em mim. É assim em relação a nós. Satanás, como Deus desse século, o príncipe deste mundo, ele não tem nada a ver conosco. Nós não temos nada dele que nós nos interessamos. A segunda lição é que nós temos um evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Nós então condenamos as trevas ao anunciarmos esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro junto do judeu e também do grego. Que possamos viver o evangelho, que possamos pregar o evangelho, e que Deus nos ajude. Ó Senhor, obrigado pelo que o Senhor está nos ensinando através da tua santa palavra,
Que esse ensinamento nos leve, ó Pai querido, a nós vivermos esse evangelho pleno, a cumprirmos, ó Pai, os teus propósitos, a realizarmos a tua vontade. Que nós, ó Pai, como filhos da luz, vivamos na luz. Que nós, como filhos da luz, venhamos pregar a luz, anunciarmos a luz, para que outros também sejam libertos das trevas e andarmos na luz. Que a tua igreja assim o faça. Auxilia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.